The Beginning After the End. Volume 5. Capítulo 124. Preparações. Arthur! Por favor, me ajude! Tess soltou um grito desesperado enquanto eu estava lá, petrificado com essa virada dos acontecimentos. Realmente era Tessia Aralite. Era ela com seus longos cabelos platinados, com os seus brilhantes olhos azul turquesa cheios de lágrimas. Minha amiga de infância havia sido arrastada de Dikaten para cá. Tess engasgou em uma série de tosses doloridas quando o basilisco apertou sua cintura. Sem perder tempo, avancei no Azura de chifre preto com a espada de treino que Vren havia me deixado. As repercussões de um curso tão imprudente de ação passaram despercebidas quando minha espada entrou em chamas. Real em arte. A sensação de queimação familiar se espalhou pelo meu corpo quando eu ativei a rara habilidade dos dragões. Minha visão mudou para um mundo monocromático e runas douradas brilhavam sob minhas roupas. Eu extraí energia de maneira desenfreada de dentro da vontade de dragão de Sylvia. Static Void. Foi a primeira vez que usei a habilidade que havia desbloqueado na primeira fase da vontade de Sylvia. Eu pude ver as manchas roxas do éter de repente tremendo ao nosso redor quando eles se formaram. De repente, o mundo parou ao meu redor. O rosto do Vritro estava preso em um sorriso ameaçador enquanto Tess fazia uma pausa com os cabelos caídos no meio do grito. Eu podia sentir com o passar dos segundos minha mana sendo drenada enquanto corria em direção ao Vritra. Chegando bem na frente do meu inimigo, liberei Static Void assim que eu estava em posição de atacar a mão segurando Tess. O Azura com chifres não teve tempo de reagir ao meu ataque quando a lâmina da minha espada cortou seu antebraço. O Azura com chifres soltou um rugido furioso quando ele agarrou sua ferida. Abri os dedos que ainda estavam presos na cintura de Tess e gentilmente a coloquei no chão. Ela estava inconsciente e terrivelmente pálida, mas ainda viva e respirando. A mão decepada do basilisco ainda estava derramando sangue, mas quando me virei para encarar meu inimigo, ele já havia substituído seu antebraço decepado por uma garra metálica. Fiquei perto de Tess com a mão direita segurando minha espada e a mão esquerda preparando um feitiço. Eu podia ver as partículas de terra amarelas na ponta da mão falsa do basilisco. Eu usei toda a extensão do conhecimento limitado que adquiri ao ler o movimento de mana de Mir enquanto também preparava meu contra-ataque. Como esperado, as pontas dos dedos do basilisco explodiram em minha direção. Assim que as 5 lanças de terra aceleraram, levantei minha mão e atirei uma explosão condensada de eletricidade. 3 das 5 lanças de terra quebraram com o impacto enquanto cortava outra lança com a ponta da minha lâmina. Eu comecei a juntar mana em minhas pernas para atacar o basilisco por impulso, mas uma sensação inquietante surgiu. A última lança estava muito fora do curso para ter sido apontada para mim. Virei minha cabeça para trás para ver a lança escura e de terra prestes a empalar a inconsciente Tess quando ativei o Static Void mais uma vez. Parecia que alguém estava apunhalando agulhas no meu coração enquanto eu corria em direção à minha amiga de infância. Minha mente girava de medo e quase em pânico enquanto eu analisava minhas opções. Eu poderia pisar no caminho da lança e usar meu corpo para proteger Tess, mas o ferimento que sofreria com o golpe me deixaria incapaz de protegê-la do basilisco imediatamente depois. Eu também poderia estender o Static Void para abranger Tess e empurrá-la para fora do caminho da lança, mas espalhar os efeitos do Static Void para incluir outra pessoa afetaria enormemente meu corpo. Eu escolhi ir com a terceira opção. Soltando minha espada, peguei a lança que estava pausada no meio do voo em direção a Tess com as 2 mãos. Soltando o Static Void, meu corpo foi puxado para frente enquanto eu tentava impedir a lança de terra do tamanho da própria Tessia com minhas próprias mãos. De maneira desesperada, consegui segurar a lança em alta velocidade, com minhas mãos largas o suficiente para segurar com firmeza, tempo suficiente para afastá-la de sua rota.
A lança de terra que o basilisco lançou atingiu o chão a poucos centímetros de onde estava Tess, criando uma cratera com a pura força do impacto. Minhas mãos estavam sangrando por tentar agarrar o projétil em alta velocidade, e minha respiração estava instável. Mira estava certa. Não importa o quanto eu pratico Static Void, por meu corpo não ser compatível com o uso do Aether para parar o tempo, sempre coloco uma enorme quantidade de pressão nele. No entanto, na situação em que eu estava atualmente, eu precisava usar todas as ferramentas que tinha para ter uma chance de lutar contra um basilisco. O pensamento de que Tess e eu poderíamos ficar no mesmo estado em que o basilisco havia deixado Alia, a antiga lança, na masmorra, me encheu de pavor. Cada respiração parecia que havia um fogo nos meus pulmões enquanto eu me posicionava entre o basilisco que se aproximava e a Tess que estava inconsciente. Eu peguei minha espada com uma careta pela dor e joguei mana nela. Apesar da tensão que meu corpo sofreu ao ativar o Helm-Art usando o Static Void 2 vezes, minhas reservas de mana ainda eram abundantes graças ao uso constante da rotação de mana. Talvez eu pudesse durar tempo suficiente para que Vren ou Vinson chegassem, mas o problema era que, por qualquer motivo, esse basilisco estava focado em machucar Tess. Quando estava pensando em meu próximo passo, tudo fez sentido. Vren, chega disso! Eu rugi, apunhalando minha espada no chão. Nada aconteceu a princípio e, por uma fração de segundo, tive medo de estar errado, mas o basilisco imponente parou abruptamente desmoronando em pó fino. Atrás de mim havia outro monte de areia fina, onde estava o golem na forma de Tess. Você entendeu rápido. Eu estava esperando ver como você levaria a situação um pouco mais. Vren emergiu do chão rochoso, tirando a poeira de seu casaco branco surrado. É difícil não desconfiar de um cenário tão absurdo, Vren. Espero que você não tome um pé na bunda por fazer algo assim. Respondi, descontente. Como alguém recebe um chute no treinamento? Métodos de ensino inadequados, talvez? É uma ação disciplinar que vocês, seres inferiores, fazem um ao outro. Não, é um idioma, não importa. Suspirei, balançando a cabeça com o Azura confuso. Independentemente de sua expressão ilógica, o que eu fiz foi em seu benefício. Veja o estado em que está agora. Você gastou a maior parte de sua energia tentando imprudentemente salvar aquela elfa. Vren resmungou. Veja. Sei que não foi o melhor curso de ação e odeio dizer isso, mas há pessoas que considero mais importantes que qualquer outra pessoa, incluindo a mim mesmo. Segurei meu olhar firmemente enquanto Vren continuava a me estudar. Bem, laços familiares e amorosos são importantes, mesmo para Azul. Espere, o quê? Amorosos? Tess não é minha namorada, nem nada assim. Ah! Pelo que Vinson me disse e por sua reação, eu tinha certeza de que a importância dela estava acima da simples paixão. Vocês dois ainda não se envolveram em intimidade carnal? Não. Ainda não me envolvi em intimidade carnal. Olha, isso não vem ao caso, Vren. Eu podia sentir meu rosto começando a queimar com o Azura ponderando seu erro de cálculo. Minhas desculpas então. Vren deu de ombros, sua expressão tão apática quanto antes. Bem, meu argumento é que, na guerra, chegará um momento em que seus inimigos tentarão explorar todas as fraquezas que você possui. Considerando que você será um dos principais poderes do lado de Dikaten. Confie em mim, eu sei disso. Flashes da minha vida anterior vieram à mente neste assunto. Eu sabia que haveria um momento em que os valores dessa vida, aqueles que iam contra meus princípios como Rei Grey, viriam me impedir. Então eu acho que seria inútil continuar. Espere mais treinamento e situações como essas, garoto. Parte do motivo pelo qual fui encarregado de ensiná-lo para o retirar de suas fraldas, é porque eu posso criar sozinho todos os tipos de cenários.
explicou o Azura curvado, enquanto brincava ociosamente com seu cabelo indisciplinado. Tendo vivido 2 vidas, eu queria refutar a declaração dele sobre eu estar em fraldas, mas lembrei que mesmo combinando os tempos que tenho de vida, nos 2 mundos, ainda seria muito mais jovem do que qualquer um dos Azuras que conhecia até agora. Respirando fundo, sentei-me no chão. Então você pode simplesmente criar um boneco de qualquer coisa usando a terra. Não qualquer coisa. Eu não seria capaz de imitar as propriedades da água usando a terra, mas, em sua maioria, sim. Respondeu o Azura, sentando-se em um trono extravagantemente dourado que ele conjurou sem sequer um estalar de dedos. Pensei em quando eu havia enfrentado o basilisco falso. Todos os detalhes do Azura de chifre preto e Tés já haviam sido revelados. No entanto, houve 2 coisas que revelaram isso. Uma era que o golem do basilisco não podia emitir a quantidade de pressão e a intenção de matar que normalmente faria. No entanto, não foi isso que me assustou. Além da probabilidade de um basilisco segurando Tés por todo o caminho aqui em Efeltui ser quase inexistente, sob a influência do Real Arte, pude ver a flutuação da mana de partículas de terra amarelas por todo o basilisco e Tés. Não pude descobri-lo ao princípio, porque não consegui manter a cabeça no lugar, mas, ao perceber o que estava acontecendo, tinha cerca de 90% de certeza. É impossível que seres menores alcancem esse nível de conhecimento para executar artes de mana que Azuras são capazes? Pensei em voz alta. É contra a minha natureza decidir algo como impossível, então vou dizer que é altamente improvável. Você de todas as pessoas não deveria estar tão preocupado com as probabilidades. Por que isso? Perguntei. Bem, o fato de você ser uma testemunha de como as probabilidades podem ser distorcidas. Com sua capacidade inata de compreender o funcionamento dos 4 elementos principais, bem como algumas de suas formas elementares divergentes, coincidindo tão perfeitamente com o fato de que a compreensão de todos os 4 elementos é necessária para desvendar os mistérios do Aether que você foi tão gentilmente agraciado pela própria princesa dos dragões, tudo sobre você é um ponto fora da curva, garoto. Explicou Vren. Mesmo os Azuras não têm tantos talentos inatos e sorte. Se essa é a sua maneira de me animar, obrigado. Eu ri, voltando a ficar de pé. Agora, o que vem a seguir em nossa lista de tarefas? Antes disso, garoto, me dê sua mão dominante. Vren se levantou de seu trono improvisado e caminhou em minha direção. Abrindo minha mão direita com a palma da mão para cima, olhei para o Azura com curiosidade. Eu nunca conseguia ler o rosto dele, pois ele sempre tinha a mesma expressão de cansaço, como se ele fosse cair no chão roncando a qualquer momento. Tirando uma pequena caixa preta do tamanho de um punho do bolso do casaco, ele abriu e estendeu uma pequena gema opaca em forma de pirâmide. Isto é um mineral chamado aclorite. Agora, por si só, é um pedaço de rocha bastante raro, mas inútil. No entanto, com o processo certo de refino e síntese que eu vou levar para o túmulo, é capaz de fazer algo notável. Como acelerar o processo de treinamento do usuário? Imaginei. Lembra quando eu disse que não forjo espadas, mas as crio? O Azura curvado perguntou, ainda segurando a pequena gema na minha frente. Eu balancei a cabeça em resposta. Bem, com o uso desta pequena joia e as ferramentas certas, eu posso essencialmente fazer crescer uma arma. Crescer? Crescer como uma árvore. Reiterei, certo de ter ouvido errado. Sim. O Azura suspirou, coçando a cabeça. Eu juro, você se surpreende com as coisas mais estranhas. Você mal deu atenção ao fato de que eu posso conjurar uma réplica quase perfeita de sua amada. Não é minha amada. Eu interrompi. Revirando os olhos, ele continuou. Sim, sua amante com quem você ainda tem que copular,
mas você fica chocado com o fato de que eu posso fazer crescer uma arma? Soltando um suspiro derrotado, eu acenei para ele continuar. Normalmente, eu usaria o feedback de anos, décadas até, digno de observação constante de como você luta, a fim de obter as devidas informações para criar uma arma que combina perfeitamente com você, mas por causa das circunstâncias que o cercam, vou apostar um pouco fazendo isso. Vren esclareceu. O que você quer? Uma dor repentina e aguda me cortou quando Azura de repente esfaqueou a gema no centro da minha palma. Gá! O que você está fazendo? Eu estremeci quando Vren continuou enterrando a gema opaca mais profundamente em minha carne até que estivesse completamente submersa sob minha pele. Oh, me desculpe, eu esqueci de contar até 3. Ele brincou, esfregando meu sangue que estava em seu dedo na minha camisa. Sintetizei o aclorite com uma parte da pena de Lady Sylvia, bem como uma escama de Lady Sylvie. Essas são partes indispensáveis do que faz quem você é. Fazendo isso, espero que algumas imprevisibilidades sejam contabilizadas. O que seria tão imprevisível? Perguntei enquanto estudava o pequeno buraco na palma da minha mão, onde a gema estava enterrada. Todo movimento, ação, pensamento e mudança em seu corpo serão fatores de como sua arma se manifestará. Mesmo eu não tenho ideia de como a arma vai acabar. Confessou o Azura. Se isso vai realmente sair como uma arma. Sinto muito, mas não estou acompanhando muito bem, Vren. Por que fazer dessa maneira se o resultado é incerto? Além disso, eu pensei que você não iria me fazer uma arma. Bem, você vai precisar de mais do que apenas uma vara afiada para sobreviver no futuro, se estiver enfrentando aqueles engenhosos basiliscos do clã Vritre qualquer que seja a origem deles. Ele resmungou. O rosto do Azura ficou solene antes de continuar. E é porque não temos tanto tempo. Espere, eu pensei que eu teria cerca de 2 anos antes do início da guerra. Olhei para Vren quando um sentimento desconfortável surgiu na boca do meu estômago. Houve uma pausa hesitante de Vren enquanto ele decidia o que dizer em seguida. Criança, Vinson acabou de receber de Aldir as notícias mais recentes de Dikaten. E, antes de dizer mais alguma coisa, saiba que estou lhe dizendo isso contra os desejos de Vinson e Lord Indrat. Eu quero que você tome a decisão lógica. Com a ajuda do Aeterorb em algumas partes do treinamento, ainda levará cerca de 1 ano para que o aclorite se manifeste como uma arma. Você também precisará de muito tempo para se fortalecer para a guerra. O rosto de Vren se enrugou com algo semelhante à preocupação enquanto ele explicava. Apenas me diga. Eu pressionei. Arthur, embora o exército completo ainda não tenha chegado, a guerra já começou.